Bem, hoje nós vamos abordar um tema interessante aqui na RDA Brasil e na Rádio Guarujá com o professor Valdir Rampinelli. Todos sabem, o professor já algumas vezes esteve com a gente aqui para nos ajudar a entender as coisas da história. Ele é o professor de História da Universidade Federal e hoje o assunto é Carnaval. E alguém pode imaginar o que Carnaval tem a ver com história, né? Bom, vamos saber que Carnaval é esse, de onde é que vem o Carnaval e quais são as origens desta festa toda que é tão na balada do pode tudo, né? Mas a gente sabe que lá nas origens isso tem a ver até com um pouco de religião. Isso nos remete lá à Grécia, enfim. Vamos então conversar com o professor que já está na linha para nos atender. Muito obrigado, professor, pela sua atenção com a gente. Tudo bem? Como vai? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? É um prazer conversar novamente com você. Bem, professor Rampinelli, o que temos a ver com esta festa toda? Eu acho que a maioria das pessoas pelo menos não pensam nisso, se é que não sabem disso. Mas o Carnaval vem de muito longe, vem de outro continente até. Quais são as origens desta festa toda, hein, professor? Na realidade, o Carnaval é uma festa popular que a Igreja caracterizou como pagã. Uhum. E dentro desta visão dicotômica, se existe o sagrado, existe o pagão. E este conceito de paganismo tem um preconceito por parte da Igreja. Na realidade, a Igreja não só caracterizava a festa do Carnaval como pagã, como todas as festas em geral, porque a festa ela manifestava várias culturas, ela manifestava a dança, ela manifestava a música, e na festa aparecia também o corpo, as pessoas expunham o seu corpo, porque participavam com alegria daquele momento. E claro, para a Igreja tudo isso era sinônimo de diabólico. Por isso o Carnaval, ao longo da história, recebeu sempre uma marca muito negativa. Mas o Carnaval é a manifestação de alegria de um povo. Sim. E no mundo, o povo que mais curte e vive o Carnaval é o povo brasileiro. Tanto é que o Brasil é notícia no mundo inteiro hoje e amanhã pelo seu Carnaval. Agora, também é um momento em que é uma festa muito grande antes de começar a Quaresma, que seriam aqueles 40 dias de jejum, de abstinência, se preparando para a morte e ressurreição de Cristo. Então, também os próprios católicos aproveitavam o Carnaval para comemorar esses 3 dias de alegria, porque depois viriam dias de tristeza. Obviamente que isso hoje não funciona mais. O Carnaval, inclusive, avança a quarta-feira de cinza, avança a Quaresma, e há Carnaval sempre quando o povo desejar. Sim. Agora, o senhor falou agora há pouco aí de mostrar o corpo, né? Isto não é então coisa de agora, deste século ou do século passado? Isto sempre foi de alguma forma deste jeito? Claro que em alguns lugares, por causa do trópico, se mostra mais o corpo, em outros lugares, por causa do frio, menos. Mas o bailar, ele tem sempre algo de sensualidade, Marcelo. E claro, quando aparece esta sensualidade, que não é sexualidade, obviamente que a Igreja condenava. Sim. Então, mostrar o corpo significa também render homenagem à natureza. Se você observar os povos originários da América, cito, por exemplo, os incas, os maias, os astecas, que são os mais conhecidos, eles prestam sua homenagem à natureza dançando e mostrando o corpo. Existe os voladores de Paponca, por exemplo, na região de Veracruz, que antes da chegada dos espanhóis, eles tinham uma dança ao redor de um mastro e eles vinham descendo de cima até embaixo, e onde eles se vestiam com pouca roupa, mostrando o corpo. Então, mostrar o corpo é um costume não só da atualidade, mas sempre foi um costume dos povos para mostrar a dança, porque você com menos roupa e roupa colorida e mais grudada ao corpo, você dança e se manifesta de uma maneira muito melhor. Agora, os europeus são bem mais comedidos, né? O senhor sabe que eu dia desses estava também conversando com a psicóloga Maria Leite Oltaysen. Ela é uma estudiosa, é claro, né, deste comportamento humano.
E ela me deu um depoimento pessoal até, disse que ela foi um ano desses a um carnaval, né, na Alemanha, numa cidade do interior da Alemanha, e ela me contou que o carnaval lá resume-se a um dia, né, na segunda-feira, se não me engano, das 2 da tarde às 6 da tarde, fecham-se as ruas do centro, a prefeitura distribui bombons para as pessoas e elas ficam ali brincando com uma bandinha na praça e tal. E chega às 6 da tarde, acabou-se aquela festança toda, né? Então, quer dizer, é um jeito muito mais sutil, né, de se comemorar uma alegria inimaginável para nós aqui desse jeito, né? Por outro lado, Marcelo, a gente não pode deixar de levar em consideração que o próprio sistema capitalista ele condena determinadas festas quando elas se prolongam muito, porque significa que se deixa de produzir. Claro. Então, o capitalismo europeu, sempre muito atento ao lucro e à produção, nunca estimulou determinadas festas. Sim. Ao passo que no Brasil, as nossas festas são mais longas e o próprio capitalismo ganha com isso, porque também vende, mas na Europa é diferente. Eu penso que os povos não têm uma cultura única, são várias culturas. Se você pegar Santa Catarina, por exemplo, tem uma cultura no litoral, tem uma cultura no Planalto, tem uma cultura mais perto da fronteira. São muitas culturas que se mesclam e, obviamente, as pessoas se manifestam nas suas culturas. Então, é muito importante a festa. A festa é uma manifestação do interior das pessoas relacionado com outras pessoas e com o cosmos que rodeiam essas pessoas. Tanto é que, se você observar as escolas de samba no Rio de Janeiro, elas homenageiam determinadas pessoas, mas homenageiam também a natureza, né? A Amazônia, a água, o fogo, a terra, a luz, né? Então é uma maneira de você prestar esta homenagem à natureza, e durante todo o ano ela foi muitas vezes benigna contigo, que deu o alimento através do qual você vive. Então o ser humano faz esta festa. A festa é uma manifestação de dentro para fora, por isso o carnaval tem esse sentido também, né? As pessoas saem às ruas, seja numa escola de samba, seja num bloco, ou seja num pequeno grupo, mas sempre manifestando uma relação com o entorno, e isso é muito bonito. Agora, o professor, do ponto de vista histórico, a gente vê também, como no futebol, né, digamos assim, o Estado, ele muito patrocina essas festas desta forma para dar alegria à população, para trazer a baila, digamos assim, o desvio das grandes preocupações nacionais, né? E eu estou falando de todos os países, não só aqui no Brasil, e o Estado trata assim muitas vezes, né? Lá atrás, era assim também, lá na Grécia, na Roma, quando o carnaval tinha também as suas interpretações. O Estado é um grande patrocinador desta festa chamada carnaval, né? Como é que era isso lá atrás, hein? Sem dúvida, Marcelo. Tanto é que nós temos a famosa frase romana, pão e circo para os habitantes da cidade de Roma. O que significa pão e circo? É manter o povo pagando os seus impostos para que nós possamos fazer as guerras com as Gálias, conquistar novos escravos, trazê-los à cidade de Roma, vendê-los e fazer com que as Gálias sejam dominadas por nós, Roma, né? Mas para isso nós precisamos não só que os romanos paguem os seus impostos, mas que também entreguem seus filhos para serem soldados, e muitos vão morrer. Então, como é que se faz uma anestesia na consciência, que muitas vezes pode ser crítica? Nós vamos ter o circo romano e vamos ter pão, porque com pão e circo o povo esquece os seus problemas. Seria mais ou menos o que se fez e se faz no Brasil com o futebol. Só que às vezes falta o pão, e se você tem circo, mas não tem pão, não funciona. Sim. Veja uma coisa, Marcelo, o Brasil é considerado o país do futebol, não é verdade. A Inglaterra é mais futebolística que o Brasil, mostram as pesquisas. Os ingleses que inventaram o futebol. Claro. No entanto, se repete aqui a toda hora que o Brasil é o país do futebol, e nós temos que fazer uma Copa, que não podemos nos manifestar contra o governo durante a Copa.
É uma tentativa de dizer o povo tem que aceitar e não fazer com que o Brasil passe vergonha diante do mundo. Na realidade, o que o governo está tentando fazer? Anestesiar a consciência do povo brasileiro. E isso é muito ruim. Obviamente que lá na antiguidade também o pão e o circo funcionavam assim, para anestesiar a consciência das pessoas, para que elas não reclamassem, para que elas aceitassem os pesados impostos, entregassem os seus filhos, participassem da guerra e aplaudissem o imperador. Professor, eu estou me lembrando aqui, neste momento que estou fazendo este papo com o senhor aqui, eu estou me lembrando das manifestações de rua desde junho, e onde apareceram esses black blocs aí, mascarados, né? E a gente costuma muito ir mascarado para as festas, bailes de carnaval, né? Fantasiados e tal, né? E eu me lembro também lá na Grécia, aquelas máscaras bonitas, os bailes e tal, quando as moças se mascaravam, os rapazes também. Há aquela música linda aí, romântica dos carnavais passados aí, né? Eu sou aquele perro, né, que te abraçou. Da máscara negra, né, que esconde o teu rosto. Bom, de onde é que vem essas coisas, hein, professor? Esta coisa de se esconder para se mostrar, hein? Na realidade, quem mais se escondia na história era a elite, que não queria mostrar o seu rosto para não ser reconhecida. Porque eram os bailes de elite, né, que acontecia isso, né? Tanto é que se você observar o Carnaval de Veneza, todos eles usam uma máscara muito bonita. Inclusive aqui em Nova Veneza se faz uma réplica do Carnaval de Veneza da Itália. A máscara, na realidade, é para você se esconder e mostrar realmente o que você é. Às vezes você é uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem um cargo político, econômico, e quando você põe a máscara, você volta a ser povo. Você faz tudo aquilo que você tem vontade de fazer no meio do povo. Coisa que muitas vezes o povo não tem necessidade de pôr máscara, porque o povo é autêntico, é ele mesmo. Mas a elite usava a máscara para poder, então, se sentir mais à vontade na festa e no carnaval. Então, a máscara tem esse sentido. Até para se esconder, né? E não se saber exatamente quem está ali, né? Exatamente. E depois ela evoluiu, Marcelo, e hoje a máscara é muito bonita. Se você pegar o Carnaval de Veneza, eu, inclusive, tenho uma máscara aqui na minha casa, que comprei em Veneza quando por lá passei. São máscaras lindas, feitas com muita propriedade, com muita arte, e são peças decorativas. Né? E claro, hoje são usadas não mais tanto para se esconder, mas muito mais para se mostrar, porque elas são bonitas. Professor, dia desse, quando eu lhe convidei para essa entrevista, o senhor me falou rapidamente que o senhor explicou agora rapidinho, mas eu queria que o senhor desse ênfase a isso. A questão do carnaval sendo esta preparação para dias difíceis que vem vindo aí, que são os dias de quaresma, né? Que viés é esse, hein? Esta preparação para o sofrimento, hein? Exatamente. E esse era a função da igreja e ainda é durante a quaresma. A quaresma sempre foi olhada como um período de penitência, de mortificação, de oração, de jejum, de abstinência. Por quê? Para se preparar, se purificar e acompanhar o sofrimento de Jesus Cristo, que vai ser durante a Semana Santa, a sua paixão, morte e em seguida a sua ressurreição. Mas isso foi exageradamente caracterizado pela igreja durante séculos, né? Hoje em dia o povo já não segue mais esta orientação da Igreja Católica, ou muito pouco segue, né? E claro, a quaresma não tem mais essa conotação de penitência que tinha no passado. Tanto é que antes de começar a quaresma, as pessoas aproveitavam o carnaval para extravasar, para soltar toda a alegria, porque vinha um sofrimento muito grande. Né? Então isso não existe mais hoje. Mas no passado havia sim, principalmente nos lugares interiores, onde o padre tinha um domínio muito grande sobre a vida, a história e as consciências daqueles povoados. Hoje a televisão entrou, o rádio chegou, o jornal também aparece, e o mundo mudou completamente nesse aspecto. A igreja perdeu este poder sobre as consciências das pessoas que tinha no passado.
Certo. Bom, mas então eu quero entender isso historicamente. Me parece então que a igreja, em certo momento da história, pegou carona deste costume do carnaval, porque ele é anterior a Cristo, inclusive, né? Eu diria, Marcelo, ela não pegou carona, ela condenava a festa pagã. E o que acontecia? E as pessoas, então, antes da quaresma, aproveitavam para fazer uma festa. Sim. A igreja olhava essa festa como um mal necessário, tipo, bom, nós agora vamos entrar na quaresma, vocês vão ficar 40 dias fazendo penitência. Se vocês querem aproveitar 3 dias aí para fazer uma festa, façam. Sim. Mas nós não aprovamos isso. Nós não gostamos disso. Mas façam e depois, em seguida, logo peçam perdão pelos pecados que vocês vão cometer durante esses 3 dias. Entendo. Era um mal necessário que a igreja aceitava. Mas esta manifestação do carnaval, ela é anterior a Cristo, né? Olha, eu não saberia te dizer se é anterior a Cristo, mas a manifestação popular, sim. A festa, ela é inerente ao ser humano, Marcelo. Ela está com o ser humano desde que apareceram os seres humanos sobre a Terra. É claro que algumas festas foram se consolidando ao longo dos tempos. Agora, eu não saberia te dizer se o carnaval, como ele aparece hoje, eu penso que não, é uma festa anterior a Cristo. Sim. Bom a gente falar dessas coisas, né, professor? Porque a gente fica só pulando, se fantasiando, saindo por aí, tomando uma cervejinha e não sabe o que vem a ser exatamente. Claro, né? claro. Mas você veja uma coisa, é uma maneira das pessoas se juntarem em grupo. Muitas vezes os homens se vestem de mulher, coisa que, se fizer em um outro período, vai cair muito mal na sociedade, vão ser discriminados. E depois o seguinte, Marcelo, é um período em que se relaxa um pouco também os padrões de exigência, né? As pessoas podem ser mais elas mesmas, né? Tanto é que mulher se veste de homem e homem se veste de mulher, e não há nenhum problema nisso. É quase que um período em que as normas tradicionais que a sociedade nos impõe, elas são afrouxadas. Tanto é que o próprio Código Civil e o Código Penal levam em consideração esse período, dizendo, olha, estar fantasiado, ou ninguém deve se assustar com uma pessoa fantasiada e dar um tiro nela. Claro. Se entrar um fantasiado na sua casa, você e matar essa pessoa, isto não é um atenuante, porque você está no carnaval, você deveria saber que um fantasiado poderia bater na sua casa. Se é um outro período do ano, não, mas se é neste, sim. Se é numa praça pública, já lhe dão um outro nome, né? Claro, você viu lá em Curitiba as pessoas se maquiando como se o vampiro tivesse tomado conta da cidade. Talvez com base nos contos do Dalton Trevisan. Então você encontrar uma pessoa dessa na rua, parece que está sangrando, machucada, e você se assustar e atingir essa pessoa, por exemplo, ou machucar, você será culpado, porque você deveria entender que você está no carnaval, que é um período diferente do resto do ano. Não, o que eu digo é o seguinte, fora da época de carnaval, mascarados em praça pública quer dizer outra coisa, né? Claro, com certeza, com certeza. Aí o assunto é bem mais sério que um carnaval. Claro, né? Então, é outra conjuntura, né? Exatamente. Tá bom, professor, eu acho que foi uma boa conversa, uma tentativa interessante aqui, um lado interessante da gente tratar este carnaval que já está no final deste ano. Claro. Mas para a gente entender um pouquinho de onde é que vem essa alegria toda, essa coisa incontida aí. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua ajuda. Valeu, aqui. Marcelo. E desejo aí a todas as pessoas um bom carnaval e que o carnaval seja a manifestação da cultura dos povos, porque todos os povos têm suas culturas, elas não são únicas, são variadas. Claro. E a cultura é a manifestação do uso, do costume, da história, do ser de cada pessoa. Claro. Por isso, o carnaval é também uma manifestação cultural. Tá certo. Professor Rampinelli, muito bom dia para o senhor e, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração. Valeu, Marcelo. Um grande abraço a você e aos ouvintes. Obrigado, até mais. Até a próxima. O professor Rampinelli, que esteve conosco, sempre muito atencioso professor, né? Ele é professor de História da nossa Universidade Federal e nos trouxe
luz aí a esta alegria toda que às vezes a gente não sabe as origens dela, né? Foi mais uma intervenção, foi mais uma entrevista aqui na RDA Brasil, neste carnaval, neste acompanhamento, vamos dizer, alternativo de assuntos mais arejados, né, sobre o carnaval, de teores diferentes, aqui na RDA Brasil e também na Rádio Guarujá, nesta parceria que nós temos. Até a próxima!